falar um pouco de cache. Ontem eu fiquei gripado, então eu estou um pouco fanho. Geralmente minha voz não é tão sexy assim. Mas, vamos lá. Eu me formei na UFPE, em Recife. Sou organizador, organizei 2 edições do Abril para o Ruby, que é um evento, é o segundo maior evento focado em Ruby daqui do Brasil. Além disso, eu sou fundador e tento arrumar tempo para desenvolver no Eventic. Falando do Abril para o Ruby, esse ano o nome da conferência mudou, porque não vai ser mais em abril, vai ser em março. E agora é Tropical Ruby Conference. Se vocês, não sei quem já ouviu falar da conferência, mas é uma conferência muito bacana na praia, lá em Porto de Galinhas. É uma conferência um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Tem atividades, passeios, então você tem a oportunidade de estar interagindo, de estar trocando ideia com os outros participantes, com o palestrante, é bem legal. Falando, para contextualizar essa palestra, eu vou falar um pouco do Eventic. O Eventic, a gente fundou ele em 2012, mas ele já foi resultado de 2 outras tentativas de ter uma empresa. Uma, em 2008, na época não estava popular ainda o smartphone, mas a gente queria substituir o ticket por um QR Code. Então, a gente começou a desenvolver um sistema que enviava um ingresso para o cara via SMS, o QR Code, e aí a gente conseguiu um financiamento do governo para desenvolver essa ideia, ficou incubado numa incubadora lá do Recife, e montou tudo, e depois a gente descobriu que a gente não conseguia vender, que a gente precisaria chegar num Ticketmaster e dizer, olha, em vez de imprimir aquele teu ingresso que tu faz isso há 10 anos, faz uma chamada aqui para a API da gente, que a gente vai entregar uma tecnologia muito mais moderna. Só que a gente descobriu que a gente não tinha espaço para essa ideia. E aí, paralelamente, outros sócios meus tinham a Agenda Recife, que era um portal de conteúdo para entretenimento, baladas, era um agregador de eventos de entretenimento. E era o portal mais acessado em Recife. E isso fez com que a gente conhecesse muitos produtores culturais, tivesse muito contato. Então, foi juntando essas 2 ideias que deram errado que a gente criou o Eventic. E tudo isso veio lá de Recife, né? E Recife é conhecido, além do Mangue Beach, pelo carnaval. E o pernambucano ele gosta muito de carnaval, né? Tipo, em Olinda, no Recife Antigo, tem o maior bloco que é o Galo da Madrugada, né? Então, as prévias em Recife elas já começaram, elas começam em novembro. Então tem vários meses antes e depois do carnaval continua tendo pós-carnaval. Então o pessoal gosta muito. E isso a gente tinha muito contato com produtores culturais. E isso acabou que a gente acabou pegando uma prévia bem conhecida, uma das prévias mais conhecidas de Recife. E essa prévia é uma prévia para amigos de amigos, é uma prévia pequena, certo? Só que muito procurada. E a gente pegou a venda desse evento, eram 400 entradas, só 400 ingressos para esse evento, e, sei lá, 10, 15 mil pessoas tentando comprar o ingresso. E o que aconteceu? A plataforma caiu, a gente não conseguiu aguentar o número de requisições. Não eram 10 mil pessoas, não eram online, não era uma quantidade enorme de pessoas online. Era uma quantidade enorme de pessoas online esperando a hora do evento começar, de abrir a venda dos ingressos, apertando F5 loucamente no browser. Então, você pode imaginar o quanto isso teve um impacto grande na infraestrutura. E foi a primeira vez que a gente realmente não conseguiu aguentar o tráfego. E aí, subiu um alerta de
a gente precisa, como a gente pode se preparar para estar aguentando esse tipo de evento. Ingresso, evento, né, tem picos de acesso, então isso é bem comum, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E antes de tentar fazer alguma melhoria, é importante que você monitore sua aplicação, você saiba onde você está, para que cada melhoria, cada código que você adiciona na plataforma, você saiba não apenas se aquilo melhorou ou piorou, mas quanto isso melhorou ou quanto isso piorou, né? Você precisa sempre estar de olho nessas métricas. E a gente usa alguns serviços para isso, uns bem conhecidos como o New Relic, que eu acho que todo mundo conhece, que é focado na aplicação como um todo, monitorar. O Nazar, acho que não tão conhecido, ele foca exclusivamente em monitoração de banco de dados, é uma ferramenta bem legal. O Honey Badger, para mim, eu já testei vários, mas eu acho que é a melhor ferramenta para traquear erros em aplicação Ruby. O Log Entries é de log, né, simples. O Speclet, eu não sei se você já ouviu falar, é uma ferramenta para monitorar como o usuário está interagindo com o seu sistema. Então, alguns erros você não consegue simplesmente saber reproduzir vendo o tracing. Você vai lá e vê uma filmagem de como o usuário está interagindo com o sistema. E, por último, esse é uma ferramenta nova, é o Informante, que ele vai traqueando todos os erros de submissões de formulário. Então, isso ele te dá você acaba vendo resultados inesperados. Você não espera que as pessoas estejam esquecendo tanto um valor que é obrigatório. Então, isso levanta um alerta para você. Então, a importância de você estar sempre monitorando, sempre sabendo o que está acontecendo, como as pessoas estão interagindo com o seu sistema, com sua aplicação. E buscando uma alternativa para blindar o Eventic, eu me deparei com a possibilidade de mudar a arquitetura e o Eventic deixar de ser uma única aplicação Rails e a gente quebrar em várias sub-aplicações, né? Criar vários serviços isolados e fazer com que cada serviço desse pudesse estar se comunicando. Isso é uma abordagem bem interessante. O Living Social ele usa isso bastante, funciona muito bem para eles, mas a desvantagem é que adiciona uma complexidade ao sistema como um todo. Vão ser vários subsistemas que você vai ter que se preocupar com a comunicação entre eles e, no caso, com a infraestrutura de cada um desses subsistemas. Você vai ter que fazer deploy em vários servidores, você vai ter essa dificuldade. Então, não que não seja bom, mas não era adequado para a gente, que tinha uma equipe muito enxuta, tinha uma única aplicação hospedada no Heroku. Então, isso não era uma solução para o momento atual. Então, vamos continuar como um single Rails app. E, num dos eventos, eu conheci um desenvolvedor do Shopify, e ele falou que o Shopify era um single Rails app. Até eles estavam pensando em dividir a aplicação, mas o Shopify atende milhares de clientes. Então, o problema não estava em se tornar um SOA. O Shopify consegue, com um single Rails app, atender muito bem às milhares de requisições que ele tem. E o que ele me falou foi que no Shopify, até 70% das requisições batem na cache. Então, isso me alertou para o caminho que a gente precisa ir não é quebrar a aplicação, e sim investir em outras alternativas como cache. E aí foi quando realmente eu comecei a me aprofundar na parte de cache. E o que é cache? Cache nada mais é do que um componente que guarda informações, certo? De forma transparente, para que as futuras requisições sejam mais rápidas. Tem duas palavras-chave aí, transparente e rápidas. Ou seja, para o usuário final, a requisição dele, ele não tem que saber que a requisição dele foi
bateu na cache ou foi para o servidor. Isso tem que ser totalmente transparente. Ele não tem que tomar conhecimento disso. E só faz sentido você cachear algo se você consegue adicionar velocidade, você consegue aumentar, tornar as requisições mais rápidas. Então, essas são as duas palavras-chave da cache. Tem que ser transparente e tem que adicionar velocidade. Características da cache. Cache geralmente é uma memória pequena, certo? Mas extremamente rápida. Então, você tem uma limitação, você não pode estar colocando tudo na cache, não vai caber. Só um pedaço do seu banco vai, por exemplo, estar realmente na cache, mas é uma memória extremamente rápida. E cache, na verdade, você olhando sob o ponto de vista de computação, você usa vários dispositivos que fazem o uso de cache, como o disco rígido, que ele vai botando as informações que você tenta acessar numa cache para que você, ao tentar acessar de novo, aquela informação seja repassada de forma mais rápida, como a CPU, que faz uso de vários níveis de cache, como um servidor, como uma aplicação web como um todo. Então, cache não é algo bem assim genérico, tem várias formas de se usar. O cache nada mais é do que uma memória onde você vai estar colocando pequenos pedaços de informação lá dentro, baseado numa chave. Você associa uma chave a uma informação. Então, quando você quer pegar essa informação de novo, você envia essa chave. Então, é algo bem simples, bem trivial, na verdade, a cache, de fato. E um trocadilho muito besta, mas, na verdade, cache é igual a dinheiro, é igual a cash mesmo. Tipo, isso é bem claro que todo mundo sabe, isso já teve resultados da Amazon, que é muito famoso, que quanto mais rápido você consegue retornar uma requisição, responder a um usuário, mais engajado eles vão estar no seu conteúdo, mais tempo eles vão deixar de estar desistindo, o bounce vai diminuir, eles vão passar mais tempo na sua aplicação. E para um e-commerce, isso é fundamental, né? Você vai acabar aumentando sua receita. Então, a Amazon ela metrifica quantos milissegundos, quanto ele ganha a cada milissegundo que ele consegue reduzir no tempo das requisições. Acho que a primeira vez eu me formei em engenharia, né? Então acho que a primeira vez assim que eu tive um contato assim de estudar alguma coisa relativa a cache foi quando estudando arquitetura de memória, que é basicamente isso, né? São 3 níveis de cache, né? Todo mundo já deve ter escutado falar, L1, L2, L3. Quanto mais próximo essa cache está de onde o dado é necessário, mais rápida vai ser essa transação, essa requisição. Então, por exemplo, a cache L1, geralmente, ela fica dentro da CPU. Então, ela é uma cache extremamente rápida, porque ela está muito próxima do registrador, que é onde se precisa daquela informação. A cache L2, ela geralmente fica fora, mas ela tem um barramento exclusivo. Então, ela é um pouco mais lenta que a L1, mas ela é mais rápida do que a L3, que é compartilhada com várias CPUs. Mas por que isso? Porque quanto mais próximo você tem custos maiores, né? Então, as caches L1 elas são bem mais rápidas, elas são bem mais caras, mas cabe bem menos informação. Então é bem comum você estar dividindo as caches em hierarquias, né? Então isso é o que acontece no CPU. E falando de cache, tem alguns conceitos básicos, né? Que é cache hit, é quando você vai na cache procurando uma informação e aquela informação está na cache. Então, você teve sucesso ao procurar essa informação. É o cenário ideal, é o que você quer. Na verdade, é miss hit, está errado aqui no slide, que é quando você vai na cache e aquele dado que você precisava lá não está na cache. Então, você foi lá e não encontrou esse dado. E para juntar tudo isso numa métrica só, você usa o cache ratio, que é a porcentagem de vezes que você conseguiu ir na cache e achou
aquela informação. Então, no final das contas, o seu objetivo, ao estar implementando uma estratégia de cache, estar colocando uma cache, é simplesmente maximizar o cache ratio. E como a gente consegue maximizar o cache ratio? Tem alguns algoritmos propostos para isso. Tipo, o algoritmo de Belad é um algoritmo ideal, que ele diz que a melhor cache possível é aquela que você retira da cache a informação que você iria precisar no maior período de tempo. Então, ou seja, aquela informação que você vai precisar daqui a 6 meses é a informação que você tem que retirar da cache. O problema disso é que é um algoritmo teórico. Você não tem como, de fato, saber quando você vai precisar dessa informação. Então, é um algoritmo apenas teórico, não dá para ser implementado de fato, mas serve para você saber qual a melhor, para onde você deve ir, como você deve, qual seria a cache perfeita. Outras estratégias seriam tipo o random replacement. Simplesmente sua cache está cheia, você precisa colocar algo lá, você escolhe qualquer coisa que está lá e joga fora. Parece uma abordagem um tanto quanto estúpida, mas ela é usada ainda hoje em microprocessadores, eles fazem uso dessa abordagem. Por quê? É uma estratégia muito simples, você não precisa, a priori, traquear nenhuma outra informação. Simplesmente precisa de algo, de espaço, você vai lá, tira qualquer coisa. Então, tem uma chance daquela informação que você tirou, ser uma informação que você não precisa logo. Então, é uma estratégia, apesar de simples, usada. A outra seria o LFU, Least Frequent Used. Então, para implementar uma estratégia dessa, você tem que traquear as vezes que você utilizou uma determinada informação que você colocou na cache. Então, você tem que estar monitorando isso. E aí, as informações que você menos utilizou, você retira da cache. Acho que uma das estratégias mais usadas seria a LRU, Least Recently Used, que é simplesmente você vai traquear quando foi que você usou uma determinada informação e você vai retirando as informações que você usou por último. Então, no Rails a gente usa bastante o Memcached, que basicamente ele faz uso desse algoritmo para poder garantir que você utilize a memória da cache de forma mais eficiente. Entrando um pouco para a parte de web, o cenário na web que a gente tem hoje no cenário de um servidor Rails a gente tem o browser, certo? O cliente, de onde parte a requisição. O browser geralmente tem cache, né? O navegador sempre tenta cachear as informações. Você pode estar passando por um proxy, seja esse proxy um proxy de uma rede corporativa, que vai estar centralizando todas as requisições, seja um proxy que está no seu ISP. Então, esse proxy também pode ter uma cache. A CDN, como o CloudFront, né, um exemplo, que, por sinal, deixou a gente na mão essa semana. Tipo, não sei se vocês viram, eles tiveram um problema com o DNS deles e vários serviços ficaram fora do... sem, por exemplo, o Eventic ficou sem carregar o CSS, sem carregar o JavaScript. Isso, no Basecamp estava assim, o Trello teve esse problema, foi algo bem generalizado. E até recebi um ticket de suporte, o cara, meu irmão, não está funcionando aí, não sei o quê. Pô, tem muito o que fazer, né? Então, a CDN também pode ter cache. E na aplicação Rails, em geral, você tem vários Rails servers rodando. Então, você precisa ter um reverse proxy na frente que vai justamente enviar as requisições para cada um desses servidores. Então, esse reverse proxy também pode ter cache, como o Nginx, como um Vanish, por exemplo. E, por último, a sua aplicação Rails, que você também vai poder botar uma cache. O que são vários lugares que você pode ter cache, e o interessante é que, quanto mais próximo essa cache está do browser, mais rápido vai ser para o usuário. Então, o ideal é que essa requisição, esse dado que ele precisa, já esteja lá no browser dele. Então,
quanto mais distante, mais lenta vai ser a resposta, mesmo que ela esteja cacheada. Basicamente, a cache ela é dividida em... Pode ter a cache, né, server-side, que vai estar lá vai ser controlada, vai estar lá dentro do servidor, e a cache client-side, que vai estar lá no cliente, no browser. O Rails ele te dá mecanismo tanto para você controlar ou manipular a cache do lado do servidor, como você usando o header do HTTP, você controlar o que fica cacheado no cliente. A gente vai focar no lado Rails, no lado server-side da aplicação. E são quatro formas que o Rails te dá para fazer cache, né? O page cache, o fragment cache, action cache e o API básica, que seria o Rails cache. Dentre elas, o page cache é a forma mais rápida de você cachear. Ele simplesmente não passa pela stack do Rails. Uma vez que a requisição é feita, você gera um HTML, esse HTML é colocado no disco. Então, uma requisição futura, ele verifica se aquele HTML existe. Caso ele exista, ele simplesmente devolve essa informação para o usuário. Então, ele é a maneira mais rápida. Por outro lado, ele tem algumas desvantagens, que ele não permite que páginas com conteúdo dinâmico, que o usuário precisa logar, você não consegue tratar isso com page cache. E ele não funciona no Heroku, né? O Heroku a gente hospeda no Heroku. O Heroku você consegue escrever alguma coisa em disco, mas você não tem nenhuma garantia. Aquela informação ela pode ser removida, o Heroku pode reiniciar o servidor a qualquer momento e você perde aquela informação. O Heroku tem um sistema de arquivo stateless também. Então, essas seriam as desvantagens. Mas ela é bem simples de ser utilizada. No Rails 4, você tem que importar a gen, mas é só você botar cache, page, a action que você quer cachear, e simplesmente depois você dizer quando é que você quer expirar. No caso, em um update desse weblog, você diz que você quer expirar aquela cache. Apesar de não servir para conteúdos estáticos, ela é bem interessante em alguns casos, como, por exemplo, um blog, uma wiki, onde aquele conteúdo é o mesmo, independente do usuário, e você esse conteúdo não está mudando, né? Esse conteúdo é estático. Então, faz bastante sentido para esse caso. O Action Cache ele é similar ao Page Cache, só que ele passa pela stack do Rails e ele chega a rodar filters. Então, você pode verificar a autenticação, você pode rodar qualquer outro filtro, e ele vai simplesmente pegar o resultado daquela action e cachear. Ele não salva ele não salva em disco, ele usa a mesma abordagem do Fragment Cache, que a gente vai falar, mas ele é bem parecido com a estratégia do Page Cache. E também muito simples de usar, você simplesmente vai dizer que quer cachear o seu show e que você quer que essa informação expire, que seja removida em 1 hora. Bem simples. Mas essas duas formas de se aplicar cache, elas foram depreciadas, e no Rails 4 ela foi removida para gens, para 2 gens. Você pode continuar usando, mas o suporte só está garantido até a versão 4.1 do Rails, a 4.2, que está aí, já não garante mais suporte dessas versões. E a grande dificuldade de usar essas estratégias de cache é justamente você saber quando você precisa expirar essas caches. Page cache é algo bem rápido, mas você tem que, por exemplo, um web post, você tem que saber quando aquela informação foi alterada, ou no caso do Eventir, que a gente tem eventos, quando um evento foi alterado. Ele pode ser alterado em vários lugares, em vários controllers diferentes. Então, você gera uma dificuldade para você estar traqueando tudo isso, essas modificações, e escrevendo testes para que você possa cobrir. Eventualmente, você acaba deixando um buraco aberto, e
você acaba enviando uma informação que você não deveria, uma página desatualizada para o usuário. Então, essa foi uma das motivações do Rails deixar de estar apostando nesse tipo de cache de retirado da stack principal. E o que o Rails agora recomendo, que o Rails agora favorece é o Fragment Cache, que é a única forma é o HTML cache que vem por default no Rails 4, que você deve usar é o Fragment Cache. E o cache por default ele já vem habilitado na produção, mas se você quiser rodar local, basta botar o Perform Cache igual a True, você vai habilitar o Rails Cache. E o Rails Cache, a cache do Rails, você tem, na verdade, 4 opções. Para onde vão essas informações, onde está essa memória que você está colocando, esses dados que você está colocando em memória. Você tem 4 opções. Uma é o File Store, que você vai salvar em disco, que é o padrão. O outro é o Memory Store, que você vai estar botando na memória. Essas duas formas de cachear, ela tem uma grande desvantagem. Por exemplo, em ambientes como Heroku, você tem um problema do File Store, mas, no geral, as aplicações Rails são várias aplicações separadas, né? São vários servidores rodando ao mesmo tempo. Então, se um servidor bota algo na cache, o outro ele não vai se beneficiar daquele dado que está cacheado. E quando você precisa expirar uma informação, você, em tese, teria que expirar em todos. E isso é uma dificuldade que você tem. Você precisa de uma forma centralizada. O NuCache, ele simplesmente joga esse dado fora, é mais para questão de teste mesmo, debug. E a forma que é mais utilizada é o Memcache, que é uma memória que é compartilhada por todas as aplicações. Então, quando uma informação é cacheada através de uma requisição de um servidor, todo mundo passa a ter acesso a esse fragmento, passa a ter acesso a essa informação. Então, é a maneira que se usa. E o Fragment Cache, na verdade, ele faz uso do Rails Cache, que é a API básica para manipulação de cache. E essa API, um cache é algo muito simples. Você vai colocar uma informação lá na memória. Então, é algo bem simples mesmo, bem trivial. railscache.write, você passa full, ele vai salvar o bar. Você quer recuperar, você dá um fetch full, ele vai te retornar aquilo. Você pode passar como key tanto string como symbol, não tem diferença. E, na verdade, você pode estar salvando qualquer objeto, né? Ele vai apenas ser serializado, vai virar uma string. É uma API muito simples, né? Métodos bem triviais. Mas, na prática, a gente não usa Rails Fetch daquela forma, a gente não usa um Rails Write daquela forma. Na prática, a gente tem uma informação, a gente quer saber se essa informação está na cache, se não tiver, a gente quer, de alguma forma, calcular aquela informação e colocar em cache. Então, essa é a forma Rails Cache Fetch, passando aqui. E, no caso, você passa um bloco que, caso aquela key você não ache a informação que você precisa através daquela key, ele vai computar o que tem nesse bloco e vai salvar na cache. Então, a próxima requisição vai estar lá. Nesse exemplo, a gente está definindo explicitamente que essa informação só vai ser válida por 5 minutos. E um parâmetro interessante é o Race Condition TTL, que, basicamente, imagina um cenário onde você recebe 5 requisições quase simultâneas. Essas 5 requisições vão na cache e não vão achar aquela informação. Então, em tese, as 5 começariam a recalcular essa informação. Mas o que esse Race Condition TTL fala a primeira requisição chegou, as outras devem esperar, no caso, 10 segundos para computar um valor. Eles vão retornar a informação que tiver lá, certo? E os 5 não vão computar essa informação que seria desnecessário. E subindo um pouco, voltando para o Fragment Cache, que é o que a gente, de fato, utiliza no dia a dia, é bem simples. Você
está criando um fragmento, né, de cache. Aqui, por exemplo, eu chamo cache, event, passo um event ID, ou seja, a minha key é event traço o ID dele, e mando renderizar um template, um partial do evento. Aqui, se eventualmente esse evento mudar, a gente vai ter um problema. Por quê? O ID dele não vai ser modificado com um update. Então, ele vai continuar a informação lá, o fragmento vai estar inválido. Então, a gente precisa, de alguma forma, estar expirando isso. Então, uma possibilidade seria explicitamente dizer, a cache com essa key, eu quero que ela expire daqui a 1 ano. E isso faz sentido? Pode fazer sentido. Se você quer ver os eventos, por exemplo, os futuros de um determinado usuário, provavelmente você não precisa dessa informação que seja calculada a cada requisição, ou você não precisa dessa informação tão coerente. Se você atualiza isso a cada hora, a cada dia, não tem problema. Então, tipo, isso é uma forma assim, válida de utilizar. Mas, ou outra forma seria, em vez de você passar um expired, você fazer como você fazia como você era obrigado a fazer com o page cache. Você procurar todas as possibilidades que podem estar alterando o valor, pode estar invalidando esse fragmento, e você está explicitamente expirando esse fragmento que você criou. Obviamente, essa não é a melhor forma. E o Rails ele tenta facilitar ao máximo a utilização de cache. Então, se você passa, no caso, um key, no caso recent, e você passa o seu modelo, o evento, ele automaticamente converte isso numa key, certo? E essa key, ele coloca dentre as informações a última vez que aquele modelo foi alterado. Então, com isso, automaticamente, quando o modelo for alterado, essa cache vai ser invalidada. Por quê? Porque aqui vai ser modificada. Então, você vai tentar achar uma informação e você não vai mais achar. Você pode ver como o Rails, no caso, ele cria essa chave, né? Usando esse método do Active Support. Ele vai botar recent events e vai criar uma hash que, dentre outras coisas, usa o timestamp de quando ele foi alterado. Então, você passa a não ter mais que se preocupar em estar explicitamente dizendo quando esse fragmento, quando essa cache se torna inválida. E outro cenário seria quando você quer cachear não mais um evento, mas você quer cachear uma coleção. Nesse caso, participantes. Você tem vários participantes e você quer criar um fragmento com todos esses participantes. Você pode usar uma abordagem parecida, dizendo, eu quero que essa listagem de participantes ela seja inspirada em 5 minutos. Então, você está criando um cache para essa coleção e, a cada 5 minutos, ela vai ser expirada. Uma forma uma forma de fazer com que você não precise definir quando essa cache vai ser expirada, seria criar, por exemplo, um helper, cache key for attendees, e esse cache key for attendees ele iria gerar uma key que, por exemplo, pode ser implementado, você pode implementar dessa forma. Essa key ela vai levar em conta a quantidade de attendees, de participantes que você tem no seu banco, ou seja, se você apaga um participante, vai modificar aqui, se você adiciona um novo, ele vai modificar aqui. E você também, nesse caso, você também pode adicionar o horário do que o último participante foi alterado. Então, dessa forma, você consegue deixar tudo amarrado e as chaves vão continuar expirando automaticamente. As caches, os fragmentos vão estar expirando sozinho, né? Que é o cenário ideal, é onde a gente realmente quer chegar. E aí, um exemplo como ficaria, né? Você expirando. No Rails 3, a gente tinha um problema com templates.
quando você mudava, por exemplo, aqui as keys são todas baseadas, a gente está falando baseadas em Active Record, né? Então, o evento, quando você altera o evento, quando você apaga um evento. Mas e se você mudar o HTML de fato? Se você remove uma div ou se você acrescenta algum outro elemento, como você lida com isso, né? Antes, era preciso você explicitamente estar versionando as suas chaves. Então, você criava uma cache e dizia que essa cache está na versão 1, certo? E, no caso, essa cache de eventos, ela gera uma listagem de participantes, de uma coleção de participantes, e na coleção de participantes você também está versionando cada uma desses fragmentos. Então, toda vez que você fazia uma modificação no seu HTML, você tinha que ir lá e estar atualizando essas keys. Obviamente, isso é algo bem... outra dor de cabeça, né? Assim como está expirando as keys, era bem comum você esquecer de ir lá e atualizar essa versão e você acabar enviando uma versão defasada do seu HTML. O Rails 4 ele veio para resolver isso. Aqui é o exemplo de como ficam as keys, né, quando são geradas no modelo antigo. Ele bota a versão V1, então, quando você atualizar a versão V2, vai aparecer V2 e a chave vai passar a estar desatualizada. Então, o Rails 4 ele veio com a ideia do Cache Digest, que simplesmente ele consegue, ele pega o HTML gerado, ele gera uma hash, né, MD5, se eu não me engano, e ele associa esse valor gerado à própria chave da cache. Então, com isso, quando você muda o seu HTML, você automaticamente está mudando a sua hash MD5. Então, aquela cache automaticamente vai se expirar mesmo você modificando apenas o HTML. E ele vai além disso, ele consegue inferir dependências. Se você está renderizando uma página de evento e dentro da página de evento tem uma listagem de participantes, ele sabe que tem esses pássaros dos participantes que estão correlacionados à página de evento. E ele também leva isso em consideração na hora da formação da hash. Então, se você faz uma modificação num partial, o partial principal, né, vai tomar conhecimento disso. Então, mais uma vez, você simplificou todo o processo. Você não precisa mais... É outro peso que o Rails tira de você, outra preocupação. E até chegar no suprassumo, né, na facilidade extrema, que é o Russian Doll, né, que é uma estratégia que o GTH postou tem um post famoso, que é ele falando do New Basecamp, que eles refizeram do zero, porque eles queriam fazer uso extensivo dessas técnicas de cache, né? Mais ainda o Russian Doll, que é você, entre aspas, abusar de fragmentos. Nesse caso, por exemplo, um to-do list. Cada to-do é um fragmento. E o to-do list como um todo também é um fragmento. Então, vamos supor que você tem 10 to-dos e o to-do list como um todo, então você aí tem 11 fragmentos. Aí o que acontece? Vai que você atualizou um to-do, você expirou um desses fragmentos, mas os outros 9 continuam válidos, entendeu? Então, até para gerar o list no final, vai ser muito mais rápido, porque você já tem 9 dos 10 fragmentos. Então, essa foi a abordagem que o Basecamp utilizou. E, segundo eles tem requisições que eles conseguem responder em menos de 50 milissegundos, o que é algo absurdo, assim, né? E essa estratégia ela acaba gerando muito lixo, né? Você gera informação, bota na cache, essa informação daqui a pouco não é mais utilizada, e como a main cache dela usa aquela estratégia que a gente falou no começo, ela descarta as últimas informações que você utilizou há muito tempo, você não tem que se preocupar, ele próprio vai estar, entre aspas, limpando essas informações, esses dados que você não vai mais precisar, que vão ser inutilizados. Então, você pode realmente estar escrevendo e deixando de usar as coisas da cache. E, no final das contas, é algo bem simples, né? Você vai cachear
o template como um todo e você vai cachear, no caso, aí, cada participante também. Então, vai ter o evento que vai estar cacheado e cada participante também vai ser um fragmento, né? Então, isso é o que faz com que um segredo do Basecamp seja tão rápido. E é interessante, eu acho que na comunidade Ruby, nos sites em Ruby Rails, é muito fácil você tá utilizando essas estratégias de cache. Então, é bem mais comum você ver as pessoas utilizando. Já quando você vai ver sites em outras linguagens, eu realmente não programo em outras linguagens para web, mas não é tão comum você achar assim, sites de pequeno e médio porte que realmente levam a sério esse tipo de mecanismo de cache. Então, o Rails 4 ele veio para trazer várias facilidades, várias melhorias, e hoje é muito simples você estar aplicando cache na sua aplicação. E, obviamente, toda aplicação de médio e grande porte, toda aplicação mais utilizada, ela deve e tem que fazer uso de cache. Então, não tem porquê a gente não está utilizando isso nas nossas aplicações. Não é difícil, não é custoso, não é nada, não tem nenhum empecilho. O Rails ele torna isso muito fácil, ele simplifica muito. E é isso. Saber não é suficiente, você tem que aplicar, né? Não basta apenas querer fazer, né? Você tem que ir lá e fazer. Então, essa mensagem eu me inspiro bastante em Bruce Lee e acho que é isso. Obrigado.